Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal para essa nossa leitura que vai servir para o mês de janeiro de 2021. Ano novo, vida nova, coisa boa! Tá todo mundo feliz? Todo mundo tá feliz? Tá feliz! Então, nosso 2020 foi para todo mundo um ano conturbado e diria até trágico. Mas o que virá vem recheado de esperança, de sonhos, e é nisso que a gente tem que acreditar, né? Deus nos dá 365 oportunidades ao ano para que a gente faça diferente, para que a gente tenha uma nova forma de ver as coisas e de fazê-las. E agora a gente está em meados de 2021, um ano que vem sobreposto a um outro ano que foi pesado para a maioria das pessoas. Mas isso é outra história. Não vamos falar do que passou e vamos falar do que virá. Gurizada, eu espero que vocês tenham tido um bom final de ano com os familiares, que vocês tenham conseguido resgatar algumas coisas. E eu havia prometido a vocês na leitura do mês passado que eu sortearia a vocês um arquétipo, um dos 12 arquétipos que nortearão o mês de janeiro e, quiçá, os outros meses do ano de 2021 para cada signo. Joseph Campbell é um escritor que fez uma obra que fala da jornada do herói. Essa jornada do herói, ela trata das jornadas que a gente vive ao longo da vida. A jornada de trabalho, a jornada com a família, a jornada no relacionamento. E ele enumera 12 arquétipos, 12 símbolos. Arquétipos são símbolos oriundos da nossa integração com a Mãe Natureza. E ele enumera esses 12 arquétipos no sentido figurado, associando a filmes, a mitos, a histórias, onde nos mostra a caminhada, a nossa caminhada enquanto heróis, que começa lá no inocente e vai se desenrolando. Enfim, como eu havia prometido, então, vai aparecer numa leitura secundária, para o vídeo não ficar muito extenso, o sorteio de um arquétipo para cada signo. Vejamos então qual é o arquétipo que vai reger o teu, e que tenhamos todos um bom ano novo, recheado de êxito, poder e glória. Vamos agradecendo então ao nosso Pai Celeste, ao nosso Jesus Cristo, pela oportunidade de termos vencido mais essa etapa dolorosa, mas vencemos da nossa vida, e que daqui para frente sejamos todos portadores de boas novas e esperança. Lembra da caixa de Pandora, do vídeo que eu contei para vocês aqui no canal? Saiu tudo de dentro daquela caixa misteriosa que não podia sair, mas uma coisa ficou, e essa coisa foi a esperança. Diz-se que a esperança é a última que morre, porque na verdade ela quase nunca morre. Antes da gente seguir então para a nossa leitura do mês, eu queria dar 2 recados para vocês. O primeiro é que vocês não deixem de ver os vídeos do canal, que estão aqui embaixo, que falam de onde tudo começou, de como tudo começou, do meu trabalho como começou e da mitologia em si. Eu conto a introdução do clássico grego, onde no início tudo era o caos, e daqui a pouco surge a entidade Gaia, que é a Mãe Terra. É uma história linda e ela é o princípio de tudo que a gente vem vendo ao longo do tempo, que a gente vem vendo e vivendo. Então eu ficaria muito satisfeita que vocês dessem uma olhadinha nos vídeos anteriores do canal, tá bom? Outra coisa, subscrevam o canal, compartilhem, ativem o sininho, coloquem seus comentários, porque isso é a parte melhor da festa. A parte melhor da festa é ouvi-los. Como professora de literatura, estou muito acostumada a escutar e falar.
mas prefiro escutar, porque vocês já ouviram dizer que falar é prata e escutar é ouro? Eis o segredo do sucesso. Então comentem, deixem seus comentários, falem o que vocês acham, o que vocês não acham, se gostaram, se não gostaram, que eu vou ficar muito satisfeita. Tá bem? Compartilhem e me sigam no Instagram, Olim Portal. O outro recado é que, não sei se vocês viram, eu estou de prateado, de branco, porque é ano novo, né? E eu achei que era devida a homenagem. Mas o batom é vermelho, vermelho carmim. Essa homenagem aqui é a nossa deusa Vênus. O planeta Vênus é o regente de 2022, isso a gente não pode esquecer. O nosso 2021. O nosso 2021 ele vai ser regido pelo planeta Vênus, que é o planeta da deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Todas as coisas, todos os assuntos que se direcionam a esse tema vão ter uma importância redobrada no ano de 2021. Quem não gosta, quem não quer ser amado ou amar, não é verdade? Então, damos as boas-vindas ao ano de 2021. Então, meus amores, nos vemos numa segunda leitura, então, para saber o arquétipo que vai reger o teu signo. E sigamos agora com a nossa previsão do mês de janeiro de 2021. Oba! 2021 chegou! Bora lá? Olá, leoninos! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Chegou 2021 até que enfim, né? Ano puxado para todo mundo. Mas estamos todos aí, né? Sãos e salvos em nome de Jesus. Vamos ver o que o pessoal do Olimpo tem a dizer para os leoninos em janeiro de 2021. A primeira cartinha que saiu para vocês foi o Júpiter, ou Zeus, que é o deus dos deuses e senhor do Olimpo, segundo a mitologia grega. E o segundo personagem foi o Teseu, que não é nada mais nada menos do que o herói que matou o Minotauro. Quem é o Zeus? O Zeus é um personagem que ele nasce já sob forte onda de sofrimento. Ele nasce escondido porque o pai dele, Saturno, conhecido como Deus do Tempo, engolia todos os filhos que a mulher dele tinha. Havia uma profecia que dizia que o primeiro filho que nascesse do Saturno ia destroná-lo. Então ele engoliu os filhos, evitando que isso acontecesse. Mas aí um dia a Réia, que é a esposa de Saturno, decidiu dar para ele, por conselho da sogra, uma pedra enrolada nos panos, e ele engoliu. E aí ela escondeu o filho na floresta e pediu que as ninfas cuidassem. Esse menino ele foi criado pelas ninfas e amamentado por uma cabra chamada Amalteia, que anos depois ele jogou para o céu e formou a constelação de Capricórnio em agradecimento à cabra-mãe. O Zeus ele é um cara que ele se tornou forte, determinado, justo, e ele tem como animal de companhia uma águia. Ele se transformava em águia, ele usava os olhos da águia para saber o que estava, sobrevoar a região e saber o que estava acontecendo lá embaixo. É um personagem de extremo poder que, apesar de ter, presta atenção aí, leoninos, apesar de ter passado, de ter nascido, de ter, nesse momento, ultrapassado uma dificuldade muito grande para chegar onde chegou por cima, né? Ele é o cara mais respeitado de todo o Olimpo e temido. E ele é um personagem assim muito bem querido. Ele é um personagem bastante admirado por todos. Ele tem um defeito que na verdade é um desvio de caráter, se é que dá pra chamar assim, que ele é um cara extremamente mulherengo. Ele é casado com a própria irmã, chamada Hera, que inclusive foi um casamento decorrente de um estupro que ele praticou, porque ele viu aquela guria deitada linda, que era a irmã dele, e se apaixonou e a possuiu à força. Então, ela, indignada, quando passou tudo aquilo, ela ficou furiosa e disse: olha aqui, ó, tu nunca podia ter feito isso que tu fez, tu me desonrou. E a única maneira que tu tem de lavar a minha honra é me tomar por tua esposa. E ele concordou, porque ele não tinha mulher, então ele concordou. Só que ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele já fazia. Ela tornou-se a deusa do matrimônio e da fidelidade e condenada a passar o resto da vida perseguindo as amantes e os filhos bastardos de Zeus.
Que a gente tem aqui então, Leonino? A gente tem uma figura de poder, uma figura de respeito, de responsabilidade, mas que tem um ponto fraco que é bem forte. Tá ambíguo o que eu falei? Parece uma situação de ambiguidade? Ele tem um ponto fraco que é muito mais forte do que ele pode suportar. É isso mesmo. Estou falando de prazeres da carne. E aí, Leonino, será que vale a pena botar em jogo toda a segurança que tu tens, toda a bravura, tudo que tu tem pela frente por causa de uma inconsequência física? Uma fraqueza? Não, acho que não vale. Vamos ver. Aí a gente tem a segunda carta, que é o Teseu. Quem é o Teseu? O Teseu é um herói grego que chegou numa cidade, na cidade de Minos, e conheceu uma moça chamada Ariadne e se apaixonou por essa moça. E essa moça vivia muito triste sempre. Então ele indagou a ela, né? Indagou dela por que ela estava sempre triste, e ela disse para ele: não, é que o meu pai, o rei Minos, ela era filha do rei do lugar, o rei Minos. O meu pai, o rei Minos, ele mantém o meu irmão, que é um monstro, dentro de um labirinto aqui nessa região, e de tempo em tempo ele sacrifica tantas pessoas da aldeia, pessoas inocentes, para alimentar o meu irmão, porque o meu irmão come carne humana. O Teseu ficou extremamente com dó da menina, né, com piedade, e disse: não, deixa que eu vou te ajudar. Na próxima leva de pessoas que forem adentrar o labirinto, eu vou me candidatar a voluntário, e aí eu entro lá e mato teu irmão e termino com o teu sofrimento. E ela disse: não, tu não vai conseguir. Ele disse: não, eu vou conseguir, e pelo nosso amor eu vou fazer isso. Ela disse: então eu vou te ajudar. Então o que ela fez? Ela pegou um novelo de lã e deu a ele, e mandou que ele fosse entrando no labirinto e desenrolando aquele novelo, porque realmente o labirinto havia sido feito por um arquiteto chamado Dédalo, e o labirinto ele era inviolável. Uma vez lá dentro não tinha como sair de lá dentro. Esse labirinto é famosíssimo em toda a história da Grécia, o labirinto do Minotauro, né? A figura do Minotauro é uma figura mítica e muito famosa. Era um monstro que tinha o corpo de homem e a cabeça de touro. O Teseu entra e, com a ajuda da Ariadne, com a ajuda do fio da Ariadne, ele consegue entrar, matar o monstro e sair de dentro do labirinto. Aqui tem duas coisas. A primeira foi a coragem, a determinação que motivou, que foi o amor, a fazer o que ele fez. Mas a segunda é que quando ele consegue sair de dentro do labirinto, e os dois têm um final feliz, uma terceira pessoa é sacrificada, que é quem projetou o labirinto. Porque o rei o havia contratado para que o labirinto fosse inviolável. Como Teseu violou o labirinto, o construtor do labirinto foi posto lá dentro, junto com o filho, para morrer. Não morreu, mas foi posto para isso. Então essa carta fala do quê, Leão? Que às vezes, em nome do amor, que foi o que aconteceu com Teseu, a gente acaba prejudicando outras pessoas que são inocentes. Sabe aquela coisa assim, só o meu importa, dos outros, tô nem aí? Aí é que tá, não pode ser assim. Por um motivo simples: tudo que tu fizeres hoje, amanhã tu terás que dar conta. É a lei do retorno. Tu planta, tu colhe. Se tu planta sinceridade, tu colhe sinceridade. Se tu planta solidão, tu colhe solidão. Se tu planta tristeza, tu colhe tristeza. Então, essa carta está te chamando, Leonino, para responder qual é o tipo de plantio que tu quer fazer. É exatamente o que vai determinar a tua colheita. Tem uma máxima que também gosto muito de frase, né? Como professor de literatura, volta e meia eu tô com uma frase para proferir. Tem uma frase que diz assim: Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que ele deixa tu plantar o que tu quiser. Tu pode fazer a plantação que tu quiseres, mas ele é tão justo que ele permite que tu colhe exatamente o que tu plantou. Olha só que forte, né? Então a pergunta é essa, Léo: o que tu quer plantar? O que tu tá plantando? O que tu já plantou? Depois não adianta chorar. Se a tua aventurança, se o teu bem-estar é às custas da desgraça de outrem, não vale a pena, né? Para dar uma vida eu preciso tirar outra. Então, como que é? Fica a dica.
Vamos clarificar com o tarô mitológico? Leão, janeiro de 2019. Olha só, tô retroagindo. Leão, janeiro de 2021. Leão, janeiro de 2021. Saiu a sacerdotisa na clarificação e saiu o rei de paus. A sacerdotisa é uma carta 100% espiritual. Ela é uma carta que nos chama para reflexão. É uma carta que nos chama para o nosso compromisso com a espiritualidade. É uma carta que nesse deck aqui, ela é representada pela deusa Perséfone, que está com o romã na mão. E ela está na parte de baixo de uma escada, que seria a entrada para o submundo, e lá em cima é a superfície de onde ela foi raptada. Então essa carta ela nos chama para um posicionamento espiritual. Tu preferes ir para a escuridão, tu está no meio do caminho. Tu preferes ir para a escuridão ou tu prefere voltar para a superfície? É tu quem vai decidir. Essa carta é uma carta de intuição. Essa é a palavra-chave, intuição. O que a tua intuição te diz? Tu deves fazer o que o teu instinto está te pedindo? Ou não? Arque com as devidas consequências. E depois a gente tem o rei de paus, que é um rei, é uma autoridade da corte, que ele é aquele que ele executa. Paus é uma carta que indica fogo, indica paixão. Me parece que essa leitura é de cunho emocional, sim. Indica paixão, indica irresponsabilidade, aventura. É aquele que vai e faz, sem pensar muito, sem ponderar muito. Leonino, cuidado. Não seja leviano. Isso pode trazer consequências. Tá? Vamos continuar praticando mais uma vez aqui com o deck, o tarô prateado. Vamos ver aqui. As de espadas, olha só. O as ele é uma carta que é sempre um início, nos mostra sempre que está começando alguma coisa. E o as de espadas ele é uma carta da verdade, ele pede a verdade, ele exige a verdade. É uma carta de corte, de decisão, que pode ser tanto para repartir quanto para ceifar uma vida. Aqui a gente tem uma carta que está te exigindo que a verdade seja falada, a verdade seja reconhecida, tá? Independente do que tu queira acreditar, independente do que tu esteja disposto a viver, o jogo te pede que tu haja com e somente mediante a verdade. Acho que essa leitura está bem clara, acho que não tem equívoco, né, Leonino? Tu sabe bem do que eu estou falando, né? Deu para tu entender bem, né? Abre o teu olho. Não te equivoca. Vamos ver os anjos do romance agora para ver. Antes vamos ver o teu desafio. Essas cartinhas aqui são os 12 desafios do Hércules e elas nos mostram qual é o teu desafio do mês de janeiro de 2021. Hércules, como vocês sabem, é um semideus que passou por 12 tarefas horrorosas, mas conseguiu vencer todas. Agora nós vamos ver então qual dos desafios do Hércules se parece com o teu que tu está vivendo ou que tu vai viver em seguida e como que tu vai resolvê-lo. Vejamos. Limpar os estábulos do rei Algias. Esses estábulos que deram para o Hércules limpar eram um estábulo que não era limpo há não sei quantos anos, muitos anos, e ele estava com um nível de esterco assim muito elevado. Diz, na lenda diz, no mito, que quando as pessoas passavam na estrada perto da fazenda acabavam morrendo por conta da toxicidade do gás que o esterco emanava, o estrume. E o Hércules tinha que limpar esses estábulos, mas tinha um dia, 24 horas. O que ele fez? Ele nunca conseguiria como que ele ia fazer isso? De balde? De mangueira? Não, né? O que ele fez? Ele subiu numa árvore e observou a geografia do lugar. Olha a inteligência do Hércules. Antes da força ele era um cara extremamente inteligente, sagaz. Ele observou a geografia e ele percebeu que ao longo, paralelo aos estábulos, passavam 2 rios.
Então ele fez 2 furos na parede dos estábulos e cavou os rios de maneira que esses rios se cruzassem para passar por dentro dos estábulos, varrendo, levando toda aquela sujeira. A correnteza do rio fez o trabalho que era para o Hércules fazer. Então, que desafio que a gente tem aqui, Leonino? O desafio te diz que tu não vai precisar tu não vai precisar ir para o confronto direto, mas que tu tem uma maneira de manipular a solução desse teu desafio, que seria desviando o curso dos rios. Tu vai precisar desviar o curso de alguma coisa para poder resolver o teu desafio. E é um desafio pesado, mal cheiroso, é um desafio que pode ser inclusive fatal. Lembra que o gás matava as pessoas que passavam ali perto? Vê bem o que tu tá fazendo e vê bem como é que tu vai te ver livre disso aqui. Usa a tua inteligência, usa a tua geografia e dá jeito de limpar toda essa sujeira, hein? A carta tá te pedindo isso. Limpeza. Faxina. Tá na hora da faxina, hein, Leão? Agora sim, agora vamos ver o amor. Os anjos do romance. O que os anjos do romance querem dizer para os leoninos no mês de janeiro de 2021? Coisa boa falar de amor, né? Com tanto sufoco que a gente tem, com tanta coisa para resolver, quando fala de amor é uma dádiva. Não é sempre que tá bom, né? Mas a vida é feita de ondas, os mortos falam em cima, todo mundo fala embaixo. E que bom que é assim, senão ia ser muito tédio. Leão, janeiro de 2021. Leão, janeiro. Já vi. Nossa, saltou, vou até aceitar. Vou aceitar essas duas. A primeira chama-se codependência. E a segunda chance para o seu relacionamento. Trabalhe na sua parceria. Codependência, gurizada, não é uma coisa bem-vinda nunca na vida. O que é codependência? Tu codepender de alguém é tu precisar de alguém para fazer as coisas. Ter necessidade de ter alguém ao teu lado para fazer as coisas. Ao longo da vida, quando a gente gosta de uma pessoa, é normal a gente querer fazer as coisas junto, pensar junto, realizar junto, mas não pode ser tudo junto. Eu tenho uma filha que é psicóloga e ela sempre diz que os casais têm 3 vidas. A do marido, da esposa, de um cônjuge, do outro cônjuge e a vida em comum. Ou seja, é a vida de um, a vida de outro e a vida de ambos. Uma terceira vida. E eu acho que isso faz o maior sentido. Isso exclui o conceito de codependência. Vamos fazer coisa junto? Vamos olhar filme, vamos ao supermercado, vamos passear na casa de parentes, mas tu vai ter o teu momento para conversar com os teus amigos, eu vou ter o meu momento para conversar com os meus, eu vou ter o meu momento de ir à academia, tu vai ter o teu momento de sair e andar de bicicleta, enfim, né? Precisa se separar algumas coisas, porque senão fica muita tensão, muita sobrecarga, e isso não é bom para ninguém, né? Eu falei para vocês numa outra leitura que eu desenvolvi esse projeto que chama-se Néctar dos Deuses. O Néctar dos Deuses é uma caixinha que tem 50 cards, que são conselhos que o Olimpo e o pessoal que cerca o Olimpo vai dar para vocês para o mês de janeiro de 2021. Leoninos, pessoal do fogo, vão ver o que os gregos, os deuses, as divindades, as entidades estão dizendo para vocês para o mês de janeiro. Qual é o conselho? Às vezes é só um conselho, às vezes é uma puxada de orelha, às vezes é uma notícia boa, não sei, vamos ver. Leão. Na outra leitura teve uma amiga minha que me ligou e disse assim, vem cá, aquilo que tu falou já aconteceu ou ainda vai acontecer? Eu disse, a leitura é fluida, às vezes já aconteceu, às vezes está acontecendo ou ainda está por acontecer, num espaço curto de tempo, mas... Ela disse, porque eu já identifiquei a situação que eu já passei, eu não pretendo passar de novo, me disse que já passou. Eu falei, não, se tu já te identificou no passado, então é porque já foi, agora é olhar pra frente e continuar a jornada do herói. É assim que funciona, gurizada. A leitura ela é fluida, ela pode ter acontecido, estar acontecendo ou vir acontecer. Vamos lá, a carta que saiu pra ti, Leão, é Electra. A Electra, ela é uma menina que ela é conhecida como a vingança. Ela descobriu que a mãe dela e o padrasto armaram matar o pai,
E aí ela armou uma vingança junto ao irmão para matar a mãe e o padrasto no futuro. Então ela é conhecida como a vingança. A psicanálise, ela explica o mito de Electra nessas filhas que são muito agarradas com o pai, são muito amorosas com o pai, são muito próximas. Esse mito, ele fala da ligação da filha, a mulher, com o pai. Assim como tem o mito do Édipo, que fala da ligação do filho, o homem, com a mãe. Olha o que diz pra ti então aí, Leonino, ó. A vingança nunca é o melhor caminho, apesar de parecer mais doce. Por vezes, carregaremos uma vida inteira o fardo de uma vingança que sequer nos libertou, portanto. Tenha direção e não olhe para trás. Olhe para cima, porque lá está a sua solução. O que tem lá em cima, hein, gurizada? O verbo de ordem é arrependa-se. Tá pensando em fazer bobagem, Leão? Tá pensando em se vingar de alguém? Não vale a pena. Tá bem clara, tá na mensagem. Para de olhar para trás. Esquece o que passou. Olha para cima, porque lá tá a tua solução. E essa é a nossa solução de todos nós. Deus é a nossa saída. Foi magoado? Foi sofrido? Foi, mas e aí? Dobrar o joelho, olhar para Deus e pedir força. E era isso, o resto deixa que a vida se encarregue. Aproveitando que eu estou falando em Deus, então eu vou me despedir de vocês e agradecer a Ele por essa oportunidade maravilhosa de ter estado por aqui. Pedir que Ele nos coroe esse 2021 com coragem, força e resiliência. Palavra de ordem para vocês, leoninos. Resiliência, tolerância. Um grande beijo da Grace Luz. Foi um prazer ter estado aqui com vocês e logo a gente se fala. Muito obrigada pela companhia.